Mensagem do céu. Estava agora lá, amados, olhando ali as publicações do Facebook, queridos. Algumas coisas me deixam um pouquinho aborrecida, sabe? Não pessoalmente, de modo nenhum, não é? Mas usar um meio de comunicação para agredir outras pessoas, não é? Usar esse meio de comunicação para ficar cutucando os outros, ficar criando aí expectativas na vida dos outros. Não fala, né? Mas manda recado, sabe como que é isso? Que coisa feia, gente. Estava lá vendo algumas postagens e falei, por isso que eu não sigo a maior parte das pessoas, sabia? Eu só sigo mesmo aquelas pessoas que eu sei que acrescentam, que... Difícil, gente, difícil, não é? Tem de ter uma consciência, uma compreensão de que nós estamos vivendo e achando que alguma coisa da nossa vida o Eterno não vê. Não tem isso, meus amados. O Eterno vê tudo que nós fazemos, tudo que nós postamos. O Eterno vê quando você toma banho, o Eterno vê quando você vai no banheiro, quando você escova os dentinhos, não é? O Eterno vê tudo isso, gente. Que coisa feia, não é? Fica escrevendo lá malcriação, não é? Colocando lá, olha, eu aprendi, não é? Que as pessoas podem falar mal da gente, pensar mal na gente, tal, mas ainda bem que eu não dependo de ninguém, gente. Nós dependemos todos uns dos outros, não é? Eu já contei para vocês, queridos, o caos dos dois vizinhos. O judeu tem muito de caos, né? De contar caos. O judeu gosta disso, né? Mas, amados, eu já contei para vocês dos dois vizinhos? Não contei? Então deixa eu contar aqui. Vai ver que eu não contei aqui no Som do Céu. Vou contar um caos para você, não é? Olha só, meus queridos, tinha dois vizinhos, eles não se davam. Um tinha um cachorro, o cachorro latia, o outro não tinha cachorro, não é? E o outro tinha crianças, não é? E aí o que acontecia? Quando o cachorro latia, a criança acordava. E aí começaram a ter os problemas muito tempo, não é? E aí quando a criança acordava e chorava, o cachorro latia. Isso foi motivo dos dois ficarem irritados, não é? Bravos um com o outro, não é? Começaram por causa disso aí, do cachorro e do bebê, não é? Começou dessa maneira, não é? E aí um brigava com o outro porque o seu cachorro está latindo, está acordando meu bebê, e o outro porque o seu bebê está chorando de noite, meu cachorro começa a latir e a gente não consegue dormir, não é? Eu não tenho culpa que você teve bebê, e o outro, eu não tenho culpa que você tem esse cachorrão aí, não é? E aí foi, meus queridos, e os dois acabaram que o bebê cresceu, o cachorro morreu, e os dois não se falavam, tinham uma raiva mortal, assim. Para ter uma ideia, para entrar na casa, o vizinho preferia andar na outra calçada até a altura da casa, depois ele atravessava a rua, só para não passar na frente da calçada do vizinho, e vice-versa, não é? Quando era para lavar o quintal, queridos, o vizinho lá da casa do lado fazia de tudo para que a água não fosse para a casa do vizinho. Um parto de cócoras, queridos, não é? Uma coisa horrível os dois vizinhos. Um dia, voltando para casa com compras, aquelas sacolinhas de supermercado, não é, queridos? Voltando para casa, o que aconteceu com aquela pessoa, não é? Estava caminhando e teve um mal súbito na calçada do outro lado. Lembra que ele não andava na calçada do vizinho? Pois é. Quem estava na rua naquele dia, na frente da casa? O vizinho que não falava há anos com o outro, não é? Quando ele viu o outro padecendo do mal súbito, ele caiu as laranjas da sacola, esparramou tudo lá, as batatinhas pelo chão. E aí esse vizinho saiu correndo e foi atender o vizinho e chamar a ambulância. Queridos, esse caso me deixou bastante impactada. Sabe por quê, queridos? Tem um texto de Provérbios que diz o seguinte: mais vale
um vizinho por perto do que um parente longe, queridos, não é? Então, assim, eu vejo muitas pessoas, não é, tendo um posicionamento contrário à palavra do Eterno, queridos, contrário àquilo que as Escrituras nos ensinam tão grandemente. Essas coisas foram deixadas para mim, não é? E para você, não é? É importante que nós não possamos ter um posicionamento avesso ao que a orientação das Escrituras diz. Olha, Provérbios 27:10 diz o seguinte: não abandones o teu amigo, nem o amigo do teu pai, nem entres na casa do teu irmão no dia da tua adversidade. Mais vale o seu vizinho por perto do que o teu irmão que está longe. Não é? Oh, meus queridos, há coisas que nós precisamos de compreender. Você está lá, tem alguém lá no teu... Olha, gente, essas redes sociais, eu vou te contar, viu? Quantos aconselhamentos eu estou tendo de pessoas feridas em redes sociais. Amados meus, em nome de Yeshua HaMashiach, não é? Você ali recebeu uma postagem que não lhe caiu bem, não é? Olha só, vamos lá. Você começou a comer, meu marido fala isso com muita propriedade, muita propriedade. Meu marido fala assim: você começou a comer uma colherada do arroz azedo, você tem de comer a panela inteira para você saber que aquele arroz está azedo, meus queridos. Então eu quero dizer, você tem aí um amigo lá, né? Diz que é amigo, tá, queridos? Está no Facebook, diz que é amigo, né? Fez amizade com a gente, virou amigo, né, queridos? Está lá no nosso Face, faz parte do nosso métier, não é? Como falava Zezé comigo, do nosso métier, não é? Faz parte do nosso rol de relacionamentos. Tem acesso a gente, nós temos acesso a eles. Queridos, ali está te perturbando a publicação? Amados, vai lá na página da pessoa, se você não sabe fazer isso, vai na página do seu amigo e tem escrito seguir. Clica lá, deixar de seguir, entendeu? Se você clica no seguir ou seguindo, não sei como é que fica, você clica lá, queridos, não é? Clica lá e deixa de seguir. Você vai ter que comer a panela de arroz inteira para você saber que está azedo o arroz, meus amados, não é? Então, olha, ouça a sabedoria de senhor José Carlos Mendes, que é uma bênção na minha vida. Amados, o negócio está caindo mal no estômago, está azedo, meus queridos, não é? Aí, se você tem publicações que pode edificar a vida do outro, ótimo, maravilha, você então deixa lá como seu amigo, tá bom? A pessoa quer fazer mal, queridos, tem alguns políticos que têm um posicionamento do seguinte: tenha seus amigos por perto, seus inimigos mais perto ainda, não é? Eu não sou dessa política, amados, porque as Escrituras dizem o seguinte: se tem alguém que, se dizendo irmão, for avarento, maldizente, tem um monte de, principalmente maldizente, queridos, a pessoa maldizente, queridos, escuta aqui o que a tua missionária da parte do Pai está falando com você, pelo amor de Adonai. A pessoa é maldizente, queridos. Queridos, nós não podemos andar com maldizente, queridos. A gente não pode andar com mexeriqueiro, amados, pelo amor do Eterno. Queridos, o mexeriqueiro, ele vai desatar todo o mal que você pode imaginar. Não é só contra você, não. É contra todo mundo, queridos. O mexeriqueiro, ele não tem limites. Ele não tem limites, queridos. Ele vai atirar arma contra você, ele vai atirar a arma dele contra qualquer um. Ele não tem limites, amados. Ele não tem... não há limites para o mexeriqueiro. Levíticos 19:16. Não andarás com mexeriqueiro entre o teu povo, não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor, eu sou o nome sagrado do tetagrama, aquele que envolve passado, presente e futuro. Meus amados, ouça aqui essa missionária da parte do Pai nosso que está no céu. Queridos, em nome de Yeshua HaMashiach,
Amados, a pessoa fala mal de alguém para você, vai falar mal de você para alguém, meus queridos. Ouça o que eu estou dizendo para vocês. A pessoa mexeriqueira, ela não se contém, amados, ela não se contém. Você também tem de saber qual é a diferença entre um mexerico e uma pessoa que está passando um problema. Então, olha só, eu estou dentro do aconselhamento conjugal, tá bom? Estou lá aconselhando o casal, junto com o meu marido. A mulher está falando mal do marido, o marido está falando mal da esposa. Amados, isso não é mexerico, queridos. Isso é uma situação onde a pessoa está dentro dela e ela precisa de descobrir qual é a verdade, porque não é possível. Um tem um posicionamento, o outro tem outro posicionamento, ou os dois estão errados, queridos, não é? Ou um dos dois está certo. Vocês concordam comigo? A briga é assim. Não é? Todo desentendimento é assim. Ou os dois estão errados, ou um tem razão e precisa de se levar essa compreensão para o outro, porque o outro não tem esse entendimento. Entende? Todo desentendimento procede de uma falta de percepção da verdade. Todo desentendimento, queridos, que ocorre entre as pessoas ocorre por uma falta de percepção da verdade. Todo desentendimento é por isso, tá bom, amados? Então, aí vamos supor, eu estou com meu irmão lá, meu irmão está com problema com outro irmão, eu sou conselheira, essa pessoa não está me fazendo fofoca, você compreende? Agora, uma pessoa que vem me trazer um caso que não tem nada a ver com a minha vida, não tem nada a ver com o meu ministério, não tem nada a ver comigo, mas ela vem falar mal de alguém para mim, alguém que, por exemplo, eu nem tenho como... E sempre o assunto é assim, queridos, você não sabe o que falaram de você. Escuta o que eu estou te dizendo, porque o mexeriqueiro, ele traz traços no caráter dele. O caráter do mexeriqueiro é tocar a tua vida, meus amados, não é? Então o mexeriqueiro, ele vai chegar sempre para você assim, você não sabe o que falaram de você. E nós, queridos, nós, eu, você, eu, tu, eles, nós, vós, eles, nós temos um problema gravíssimo. Falaram de mim o quê? Queridos, é automático. É automático. Poucas pessoas eu conheço como meu marido. O meu marido, ele tem um posicionamento muito diferente do que a maior parte de nós, meros mortais, não é? O meu marido tem um posicionamento do tipo assim, falem mal, falem bem, mas falem de mim, não é? Entendam, ele não liga, queridos, ele não liga, não é? Se você chegar para o meu marido e falar, o mexeriqueiro com o meu marido não tem vez, não é? Primeiro porque já como sabe que o meu marido não liga, então o mexeriqueiro não se aproxima, porque o mexeriqueiro, ele gosta de gente que tem sentimentos próprios. Minha personalidade é um problema, minha personalidade é expressiva, e a minha personalidade, qual é um dos traços da minha personalidade? Eu quero saber se eu estou sendo aprovada, isso para mim é importante, o tempo todo eu preciso de ser aprovada. Satã, sabendo disso, não é? Coloca desaprovação minha em outdoors, assim, do tipo, céu, você é uma reprovação total, não é? Então, amados, eu não sei lidar com isso. Então, como é que eu vou estar no ministério se eu não sei lidar com isso? Pedindo ajuda, não é? Então, um dos motivos porque a gente trouxe a Maressa para estar aí ajudando a gente para editar, principalmente o nosso YouTube, que é onde eu sou mais atacada. Queridos, os ataques são extremamente pessoais. E eu li aquilo de pessoas, hipoteticamente, que eu não conheço, porque a pessoa abre um Facebook só para atacar, abre um YouTube só para atacar. Então, assim, pode ser que eu até conheça a pessoa ou não conheça a pessoa, pode ser uma pessoa que viu a postagem e a teologia dela é tão divergente que ele vai se presta ao trabalho de abrir um YouTube fake, um Facebook fake, só para agredir. Então, nós estamos aí precisando de ajuda. Eu não sei lidar, quando eu leio aquelas coisas, me fazem um mal tetânico, não é, queridos? Então, aí eu pedi ajuda a um companheiro, pedi para minha irmã, para Maressa vir e falar, Maressa, eu não consigo lidar com isso. Depois eu fico pensando, como é que alguém se desgastou o tempo para escrever uma coisa como essa, extremamente pessoal, não é? Então, amados, a coisa está azedando no seu estômago, para de comer a panela, não é?
tira a pessoa ali do seu meio, do seu rol de amigos, não é? E se for necessário, bloqueie, queridos, bloqueie, vai lá e bloqueia, faça isso, não é? Porque assim você agindo, você vai estar, como eu vou dizer a você, se poupando, se guardando, reconhecendo a sua fraqueza. Queridos, reconhecer a fraqueza é sinal de humildade também, não é? Eu não posso com essas coisas, não é? Eu não posso com esse tipo de situação. Por que eu vou me expor? Amados, tem pessoas que têm pressão alta, não é verdade? Pessoa tem pressão alta, ela não pode comer coisas salgadas, não é? E eu tenho pessoas que têm a pressão baixa, não é verdade? A pessoa que tem a pressão baixa, pelo contrário, ela tende a comer alguma coisa salgada. Então, queridos, se você sabe que você tem a pressão alta, para que você vai comer sal, meus amados? Não é? Não é? Então é importante que você possa se poupar, possa poupar a tua estrutura emocional. Queridos, reconhecer nossas fraquezas é sinal de humildade também, não é? Não adianta você ficar se envenenando com o que as postagens têm feito contra a sua vida, não é? Ou você ficar, se você que está me ouvindo, você é do tipo que ataca os outros, você gosta de atacar as pessoas no Facebook. Meu querido, minha querida, você eu não sigo mais. Pode olhar lá no teu feed, não é? Queridos, eu vejo a pessoa usar o Facebook, de vez de ficar, ela começa a mostrar quem ela é, a pessoa uma amarga, uma pessoa que machuca os outros, que gosta de ficar ferindo. Queridos, eu paro de seguir. E o próximo passo, se a coisa perdura e a pessoa... Porque aí eu já não estou vendo mais as postagens, não é? Aí a pessoa vem e começa a me postar no reservado, aí eu cancelo a amizade. Aí a pessoa não se contenta com isso e ela quer continuar agredindo, porque quando cancela a amizade, ainda consegue conversar pelo reservado, não é? Aí a pessoa continua me agredindo, aí eu bloqueio a pessoa, queridos. Não é? Eu reconheço minha fraqueza, eu olho para minha fraqueza, reconheço a fraqueza que eu tenho, e eu gostaria muito de deixar esse recado aí para pessoas. Olha, gente, eu estou com pessoas aqui que não estão conseguindo orar, não, porque fulano postou, eu nem sei quem é o fulano, porque a pessoa nem faz parte do meu rol de amizades, na verdade, desse aconselhamento, eu não sei quem é, só a pessoa que foi ferida, não é? E eu lendo aquelas coisas ali, eu falei, gente, as pessoas têm coragem de publicar isso das outras, não é? De ferir desse jeito, não é? É tipo uma postagem lá, hoje é aniversário de uma pessoa que se faz de crente, mas crente não é, gente, mas que raio que é isso, gente? Em que universo eu imaginei ver uma coisa dessa? Se você não pode falar nada que edifica, então não fale nada, queridos. As escrituras, eu quero... amados, olha, eu fiquei irritada, viu? Fiquei irritada de ver, porque são pessoas simples que eu amo, são pessoas que não têm defesa, não sabe. Tem gente lá que eu estava conversando aí esses dias que não sabe nem bloquear. Como é que faz para bloquear no Facebook, não é? Então, assim, é complicado, né? É complicado a gente lidar com aconselhamento que a pessoa está tendo um problema por causa de rede social, gente. Gente, pelo amor do Eterno, nós já temos tanta coisa na nossa vida para nós lidarmos. A gente já tem quantas coisas reais, não é? Para que a gente vai ficar colocando sobre as nossas vidas uma coisa que a gente pode evitar, não é? Olha, gente, eu fiquei bastante triste de ver a pessoa ali simples, uma pessoa simples, não é? E passando por uma situação, talvez a outra pessoa nem saiba a estrutura emocional que o outro tem e faz um mal desse, não sabe se a pessoa está em depressão, não sabe se a pessoa naquele dia, não sabe nada, a pessoa só olha para o seu próprio umbigo, queridos. Não foi para isso que o Eterno nos chamou, não é? Romanos 12:14, vamos lá? Eu não ia fazer um estudo sobre isso, viu, queridos? Mas não tem jeito, nós temos de falar. E eu acredito que essas questões sociais, de redes sociais, cada vez serão mais intensas, não é? Romanos 12, vamos lá?
Vamos começar do 9 em diante, queridos. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo o outro em honra. Isso é maravilhoso, viu, queridos? Vamos supor. Por que diz preferindo em honra, não é? Porque vamos supor, eu sei que o meu irmão pecou, eu não posso anunciar isso nos quatro ventos. Eu tenho de honrar as vidas, queridos. Olha, parando aqui, eu queria contar acerca de uma pessoa muito querida, homem do Senhor, que eu amo e temo. Temo ao Eterno. Todas as vezes que eu penso nele, eu temo ao Eterno, não é? Esse homem, ele era pastor adjunto de um pastor que caiu em adultério, queridos, não é? Pois ele pediu a bênção desse pastor para sair da congregação e ele foi abençoado por esse pastor. Esse homem nunca contou a ninguém o que havia acontecido. Isso foi proclamado por meio de um outro pastor, não é? Inclusive horrível que foi feito na congregação, devastou a congregação, não é? Porque a pessoa, quando publica o pecado da pessoa, queridos, ela esquece que ela está destruindo aqueles que ela lidera, né? As pessoas não têm o menor pudor com as ovelhinhas, não é? Porque assim, queridos, o pastor ficou bêbado, não é? Quem é que vai cuidar das ovelhas, amados? O pastor bebeu ali, não é? Vamos supor, o pastor se embriagou lá no campo, estou falando de pastor de ovelha mesmo, tá bom? O pastor bebeu, ficou bêbado e estava com as ovelhinhas no campo e está lá todo embriagado, não dá para fazer nada. Tudo bem, eu vou lá e vejo que aquele pastor está todo embriagado. E o que eu vou fazer com as ovelhinhas do pasto dele? As ovelhinhas dele reconhecem a voz dele, as ovelhinhas dele o amam, não é? Eu sei que dentro das congregações tem muita gente que ouve uma coisa dessa, se escandaliza porque não teve vínculo com o pastor, queridos. Mas tem pessoas que têm vínculo, amados. Tem pessoas que estão... Gente, eu não sei como as pessoas conseguem, não estou falando nem mais do pastor, mas não pensar nas ovelhas, queridos. Honestamente. Essa atitude desse pastor me abençoou tanto. Eu sabia o que estava acontecendo, na verdade. Eu era bem próxima, na verdade, dessa pessoa. E quando eu vi a atitude do outro pastor, eu nunca contei, nunca compartilhei as coisas que estavam acontecendo. Mas, queridos, as pessoas choviam na minha cabeça as informações do que virou o tati-bitate da ocasião, era o adultério do pastor, não é, queridos? E aquelas ovelhinhas que ele levou para o Senhor, quando ele estava bem, quando ele não estava lá embriagado, não é? E as ovelhinhas dele, com quem ficaram? Como essas ovelhinhas ficaram? Essas ovelhinhas ficaram lá, queridos. Elas ficaram lá do lado do pastor, o pastor que teve que se recompor, teve que se estruturar novamente, mas aquelas ovelhinhas, amados, eram ovelhinhas que conheciam a voz dele. Eram ovelhinhas que foram dirigidas por ele. Então, assim, queridos, eu tenho um sério problema quando se começa a posicionar-se acerca de vergonhas dos outros, não é? Quando as pessoas chegam para mim contando pecados dos outros, meus amados, aí não é no caso do Facebook, né? Não tem Facebook, as pessoas estão conversando comigo em aconselhamento. Queridos, eu faço a mesma coisa que eu faço no Facebook. Primeiro eu deixo de seguir o feed de notícias do mundo real. Depois eu tiro a amizade. E aí, meu querido, minha querida, se a pessoa não para, eu bloqueio. Porque não me edifica nada saber o pecado de ninguém. Não me edifica nada, exceto se for para eu orar. Então, meus filhos, tem algum problema? Ótimo, eu tenho de saber, porque eu sou responsável pelos meus filhos, eu tenho de orar pelos meus filhos. Agora, eu ficar ouvindo o pecado dos outros, queridos, isso aí é fofoca. Se você ouve, você tem tanto crime quanto aquele que fala. Se você ouve a fofoca de alguém, você é tão criminoso diante do Eterno como aquele que fala. Porque a fofoca, queridos, tem de ter sempre quem recebe. Sempre vai ter que ter o receptor. Sem receptor não tem fofoca, tá bom? Então prefiro o outro em honra. Eu me lembro do Eterno nos pedindo para ir num lugar. Que bonito isso. É maravilhoso a beleza dele, né? Ele pediu para a gente ir num lugar e ele só falou as coisas boas do lugar, não é? Nós estávamos para criar um vínculo com um grupo messiânico também. E nós estávamos para criar uma aliança com esse grupo. E aí o Eterno falou, olha, antes de vocês criarem aliança, vá até lá. Vá até lá. Né?
e falou só coisas boas. Falou, olha, eu gosto como eles tratam minha Torá, né? Foi isso que ele falou. Então nós fomos achando que nós íamos queridos pelo amor de Adonai. O Eterno não nos iria falar coisas ruins. Ele só falava aquilo que ele viu de positivo, mas foi o modo que ele usou para nos mostrar. Eu não quero que vocês estejam coligando o ministério que eu coloquei na mão de vocês com ninguém, desta maneira, não é? O Eterno não vai falar mal de ninguém, queridos. O Eterno, ele vai chegar para você e ele vai falar, nós falamos, né? O que você está fazendo aqui? Aí Elias vai dizer, não é? Senhor, olha só, todo mundo abandonou o Senhor, eu estou sozinho, é melhor eu morrer aqui, essa Jezabel quer me matar, não é? E o Eterno fala, olha, tua visão está tão torta de tudo isso, não é? Eu tenho 7.000 pessoas que não se curvaram a Baal, e ele nem menciona a pessoa lá que ele, na verdade, havia reclamado, no caso a Jezabel, porque o Eterno vai usar profetas para profetizarem a destruição dessa mulher de um modo maravilhoso e não tem jeito. Tudo aquilo que vem da boca do Pai, querido meu, querida minha, você é uma pessoa do Eterno. Não se preocupe com esse tipo de coisa, porque as Escrituras são claras, amados. Ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. No zelo não sejam remissos e ser fervorosos de espírito, continuando em Romanos 12, versículo 11, tá, queridos? Servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes, compartilhai as necessidades que os santos têm, pratiquem a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoem e não amaldiçoem. Então, queridos, nós fomos conclamados a abençoar as pessoas que nos perseguem e não a falar mal delas, queridos. Tá bom? Então eu posso compartilhar uma perseguição? Posso compartilhar, mas sempre eu vou ter de pedir que orem por essa pessoa. Porque, queridos, nós não fomos levantados para sermos pedra de tropeço na vida de ninguém. Não é? Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento um para com os outros, em lugar de serem orgulhosos, condescendei com aquele que é humilde, não sejam sábios aos vossos próprios olhos, e não devolvam a alguém o mal pelo mal, mas esforcem-se por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vocês, tende paz com todos os homens, e não se vinguem a vós mesmos, mas deem lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, e é eu que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, então você vai amontoar brasas vivas sobre a cabeça dele, e não deixe que o mal te vença, mas vença o mal com o bem. Então, amados, olha, eu quero deixar esse aconselhamento para vocês aí, de alguns aconselhamentos. Na verdade, hoje me deixa um pouquinho mais aborrecida, porque é assim, queridos, ninguém pode acabar com o dia porque entrou numa rede social. Isso é uma coisa... não é? Pelo amor de Adonai, amados, poupem os seus olhos, não é? E você que posta as cutucadas, não é? As provocações, gosta de ficar falando mal dos outros aí no Facebook, não é? Eu desejo que você se converta dos seus maus caminhos. Por quê? Porque o Eterno te vê, não é? O Eterno te vê. E é para o teu bem que eu desejo de coração que você possa mudar esse caminho seu. Eu estou te falando isso em amor e temor diante de Adonai. Tá bom, meus queridos? Que o Eterno possa falar ao seu coração. Amados, faça uma faxina nas suas redes sociais. Faça uma faxina, não é? Não deixe os seus olhos pousarem naquilo que não te edifica. Não faça isso com você, não é? Eu aprendi a fazer isso de tantas maneiras, queridos, não é? Aqui em São Paulo não tem mais outdoor, mas antes tinha outdoor, sempre estava lá uma mulher nua, estava um rapaz sem camisa, alguma coisa assim. E eu aprendi a poupar os meus olhos, de colocar em algo que não vai glorificar o nome do Eterno, não é? Então, queridos, façam isso pelo seu bem, pelo bem da tua autoestima, não é? Esses dias ainda eu postei lá um gatinho, estava pintando o autorretrato, não é? E se desenhando como um tigre, né? Aí eu perguntei para as pessoas, como é que está a sua autoestima, não é? Então, queridos, cuide da sua autoestima, cuide de quem você é, não é? O Eterno não habita em latas de lixo, então quando você pensar que você não é nada,
Lembre-se que o Eterno te criou para morar na sua vida, não é? Para habitar em você. Ele não habita em latas de lixo, meus queridos, tá bom? Então, que o Eterno possa falar fortemente ao seu coração em nome de Yeshua HaMashiach.